Em primeiro lugar, é importante dizer que a espiritualidade é uma dimensão fundamental e constitutiva da vida humana. Todas as pessoas são essencialmente espirituais, e o espiritual diz respeito a essa dimensão mais profunda da vida humana, que mexe com o sentimento, com os valores, com o desejo, com o sonho, com os impulsos, com aquilo que nos move, que nos movimenta, faz de nós uma realidade dinâmica, aberta e em construção. Por que ela é libertadora? A espiritualidade é libertadora porque nos desinstala, porque nos movimenta, porque nos mobiliza, nos arranca de nós mesmos, nos leva na direção do outro, dos outros, em última instância de Deus, e por isso faz com que nenhuma situação na vida humana seja pronta, definitiva e acabada. Uma espiritualidade que seja conservadora, no sentido de petrificar, de negar qualquer movimento, ela é a negação da espiritualidade, porque espírito, inclusive, a palavra mesmo já significa movimento, dinamismo, impulso, sonho, desejo, e isso nos desinstala, nos arranca de nós e nos lança na direção, em última instância, de Deus. Ora, quando isso é vivido de modo consequente, isso nos leva a nos libertarmos de tudo aquilo que nos amarra, que nos entrava, e pensando na sociedade, tudo aquilo que na sociedade produz opressão, dominação, tudo aquilo que nega a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Bom, eu estou no encontro colaborando um pouco com a coordenação. Esse encontro ele é pensado dentro de um contexto mais amplo da Igreja da Libertação, da Igreja dos Pobres, comprometida com as lutas sociais, e quer ser um espaço para animar, motivar, provocar a juventude a viver de modo consequente, radical, essa dimensão profunda da nossa vida, que é a dimensão espiritual, e vivê-la no segmento de Jesus, o que nos compromete com a construção de um outro mundo, com a luta pela justiça, com a denúncia de toda forma de opressão, preconceito, discriminação, injustiça, que dinamiza em nós toda a criatividade para que a gente possa ir forjando, construindo novas possibilidades de vida, de relação, um novo mundo. Então, creio que esse encontro ele tem uma função importante, reúne cerca de 370 jovens de 15 estados do Brasil e quer, exatamente dentro da igreja, a partir da igreja, movimentar os jovens, a partir da sua fé, a se comprometerem, a se engajarem na sociedade, a transformarem a igreja, fazendo com que a igreja seja, aquilo que já dizia o Concílio Vaticano II, um sinal e um instrumento do reino de Deus nesse mundo, que tem a ver com a justiça, com a paz, com a fraternidade, com a solidariedade. E isso para a juventude é fundamental, porque a juventude tem uma energia toda especial, e essa energia pode ser canalizada para muitos sentidos, para muitos rumos. Então, no segmento de Jesus, toda a nossa energia, toda a nossa força, ela é direcionada no sentido de refazer a vida das pessoas, as relações entre as pessoas, de construir um novo mundo, e o critério vai ser sempre a humanidade sofredora. Enquanto nesse mundo existir alguém que passa fome, enquanto nesse mundo tiver gente sem ter onde morar, sem ter terra para trabalhar, enquanto alguém for discriminado porque é negro, porque é mulher, porque é homossexual, porque é cadeirante, porque é encarcerado, enquanto houver algum tipo de opressão e dominação, nenhum cristão pode dormir em paz, nenhum cristão pode sossegar. Por isso a paz, inclusive, que a gente pede a Deus, não é a paz do cemitério, da acomodação, é aquela paz inquieta, que nos provoca e nos torna responsável pela construção de um novo mundo.